sou o Dr. Fernando Morbeck Coelho, radiologista especialista em imagem urológica e oncológica. A ressonância magnética da próstata é uma ferramenta essencial no diagnóstico e estadiamento do câncer prostático, isso aí já é amplamente conhecido. Mas mesmo em bons equipamentos e com protocolos corretos, alguns erros técnicos ainda comprometem a acurácia do exame, o que pode impactar diretamente na conduta clínica do paciente. Assim, no vídeo de hoje, vou mostrar como reconhecer corretamente a anatomia zonal prostática, que é o primeiro passo para interpretar corretamente uma ressonância de próstata. Fique comigo. Então vamos lá, falar sobre a anatomia zonal prostática, um tema que temos que dominar antes de laudar ressonâncias da próstata. Então, na anatomia zonal, de forma didática, eu gosto de primeiramente mostrar a uretra. A uretra, a gente vai ver que ela tem um segmento proximal, uma inflexão de mais ou menos 35 graus, 30 graus, e depois temos o segmento distal. Nesse ponto de inflexão, temos a área mais de dilatação, que é o veromontano, e lembrar que nesse ponto aqui é onde vai ter as desembocaduras dos ductos ejaculatórios. Então a gente vê aqui a vesícula seminal com o ducto ejaculatório drenando aqui no veromontano. Depois a gente tem a zona de transição, então a primeira zona que a gente vai falar propriamente dita é que a zona de transição, ela recobre aqui a uretra, então por isso que quando crescem os nódulos de hiperplasia prostática benigna, isso aqui vai comprimir a uretra prostática e o paciente vai ter sintomatologia de dificuldade de urinar. Então, a zona de transição representa aqui uma pequena parte da glândula nos pacientes jovens, mas logicamente com o tempo isso aí vai crescendo e vai muitas vezes ocupar a maior parte da próstata, vai ser ocupada pela zona de transição. Observe nessa imagem que a zona de transição está somente aqui na parte mais superior, nesse segmento superior. E com o tempo, com o crescimento dos nódulos de hiperplasia, essa zona de transição também vai crescendo para a região mais apical aqui da próstata. Então, o segundo ponto que eu queria, a segunda zona aqui para a gente guardar seria a zona central. Então, observem que a zona central ela é posterior e basal. Ela recobre aqui os ductos ejaculatórios. Né? Então, é uma zona que a gente tem que ter muita atenção, porque é um pitfall muito comum, que eu vou abordar no nosso próximo encontro. Mas o pitfall da zona central é um ponto de atenção, então é importantíssimo que a gente reconheça onde está localizada essa zona central. Depois tem a zona periférica, que é o grande protagonista da próstata, né? Ela representa a maior parte aqui da glândula, e lembrando que a maioria dos tumores surgem aqui da zona periférica. E para fechar, o estroma fibromuscular anterior, então a gente tem essa capa aqui na frente da próstata, que geralmente não tem tecido glandular, e tem essa zona, né, que é o estroma fibromuscular anterior, tem um importante baixo sinal em T2, assim como a zona central. Então é importante que a gente reconheça esse padrão para também não confundir a zona central e o estroma fibromuscular anterior como áreas tumorais. Então vamos agora pegar essa representação esquemática que a gente acabou de montar e vamos comparar com a próstata propriamente dita pela ressonância magnética. Então, o primeiro corte aqui mostrando no plano das vesículas seminais, então a gente vai ver essas imagens com alto sinal em T2, essas convalescências típicas das vesículas seminais. E quando a gente vem descendo, temos primeiramente a base, depois, lembrando que temos o terço médio bem aqui nessa região, e para baixo disso o ápice prostático, então tem essa divisão em base, terço médio e ápice prostático, lembrando que a próstata tem um aspecto de pirâmide de cabeça para baixo. Então aqui na base a gente vai ver aqui a zona periférica, como está marcado aqui, tem sinal mais alto na sequência ponderada em T2, a zona de transição já aparecendo com os nódulos de hiperplasia, a zona central com sinal mais baixo nas sequências ponderadas em T2. Aqui a gente já vê nessa seta duas estruturas fininhas, que são os ductos ejaculatórios. Vou descer um corte e mostrar agora a próstata no terço médio. Aqui na frente a gente vê o estroma fibromuscular anterior. Aqui nessa região heterogênea são os nódulos de hiperplasia. E aqui atrás a zona periférica. Observem que aqui é o ângulo retoprostático e nesse ângulo que vai correr aqui os feixes vasculonervosos. Então, mais ou menos às 5 horas e às 7 horas tem essas estruturas que são os feixes vasculonervosos, que são muito importantes se a gente ver se tem extensão extraprostática acometendo o feixe. Isso vai ter um impacto na decisão terapêutica e muitas vezes na tática cirúrgica do urologista. Um corte mais inferior, pegando a região apical, onde a gente vê aqui a zona periférica praticamente circunferenciando a uretra prostática.
e basicamente a gente vê pouca zona de transição nessa topografia. Passando agora para as imagens em coronal, então eu coloquei dois cortes, esse primeiro aqui com essa margem azul é esse mais posterior, esse segundo corte com a margem branca seria esse corte mais anterior. Então no corte mais posterior eu queria que todos observassem que nesse corte a zona central, então ela tem essa forma de coração, observem como ela tem um sinal baixo em T2, né? E isso aqui, se vocês não prestarem atenção, muitas vezes você vai confundir com tumor. Então, observe no corte mais anterior, novamente, a zona central com esse sinal baixo em T2. Lembrando que pode restringir um pouco a difusão, essa imagem, e também pode ter captação na imagem do PSMA. Então, é muito importante que a gente reconheça essa área para não chamarmos erroneamente de tumor essa região da zona central. Aqui seria, então, um desenho esquemático na zona central, aqui em rosa, né, e a zona periférica aqui em lilás. Então, chegando aqui na parte final desse bate-papo, eu coloquei imagens em sagital, um corte mediano, outro paramediano. Vamos remontar a próstata igual a gente fez logo no início da aula. Então, primeiramente a zona de transição em amarelo, observem aqui ela ocupando grande parte da próstata. Esse paciente é um paciente mais idoso, com vários nodos de hiperplasia benigna. A segunda imagem que eu vou colocar vai ser a zona central, então observem que vai cair bem aqui em cima, onde eu estou circundando, na área que envolve ali os ductos ejaculatórios, então vejam aqui a zona central chegando. A terceira zona que eu queria que todo mundo prestasse atenção agora é a zona periférica, então na imagem sagital ela está aqui posterior, ó. Na imagem paramediana a gente observa a zona central, a zona periférica nessa região. E por fim, para finalizar, o estroma fibromuscular anterior aqui na frente da próstata. Então, com isso, a gente fecha a anatomia zonal prostática. É importantíssimo que nós entendamos como funciona essa anatomia zonal para poder usar corretamente a classificação do PIRADS. Eu queria agradecer a todos pela audiência. É sempre um grande prazer poder falar sobre próstata. E fiquem ligados no canal, sempre eu vou trazer conteúdo novo e de interesse para a comunidade científica sobre próstata e outros assuntos, principalmente na área de uroradiologia e também na parte de gestão e liderança médica. Obrigado e até a próxima.